planejou nomear seu cavalo para o cargo mais alto de Roma. Manteve relações incestuosas com as próprias irmãs. Declarou-se um deus vivo e exigiu que todos o adorassem. Declarou guerra ao mar e ordenou que seus soldados coletassem conchas como troféus. Este é Calígula, o imperador mais insano e depravado da história de Roma. Um monstro cujo nome, há 2000 anos, virou sinônimo de loucura, crueldade e o tipo de poder absoluto que corrompe absolutamente. Mas, e se a maior loucura for acreditar cegamente nessa história? E se o monstro que a gente conhece for, na verdade, a maior fake news do Império Romano, uma obra-prima de assassinato de reputação criada por seus inimigos? Nos próximos minutos, vamos separar o homem do mito e descobrir a verdade por trás de um dos governantes mais infames da história. Para entender Calígula, primeiro a gente precisa entender quem contou a história dele. Quase tudo que sabemos vem de pouquíssimas fontes, principalmente dos historiadores, Suetônio e Cássio Dio. O problema? Eles escreveram décadas, às vezes séculos, depois da morte de Calígula. E o mais importante, os dois pertenciam à elite senatorial, a mesmíssima classe que Calígula humilhou e atacou durante seu reinado. Eles não eram jornalistas imparciais. Eram homens que refletiam uma visão política clara. Eles não estavam tentando justificar o assassinato de Calígula diretamente, mas estavam reproduzindo e amplificando a narrativa hostil que legitimou o ato. Como sugere a historiadora Mary Beard, é possível que Calígula não tenha sido transformado em monstro por ser assassinado, mas que a imagem de monstro tenha sido criada porque ele foi assassinado. Então, quem foi o verdadeiro Caio Júlio César Augusto Germânico, o homem que o mundo viria a conhecer só pelo apelido de infância? Calígula, que significa botinhas. A história de Calígula não começa com loucura, mas com tragédia. Ele era filho de Germânico, um dos generais mais amados de Roma, e de Agripina, a velha, neta do primeiro imperador, Augusto. Sua infância foi em acampamentos militares, onde os soldados o adoraram e deram a ele seu famoso apelido, mas o paraíso acabou cedo. Seu pai, Germânico, morreu em circunstâncias misteriosas, e na época surgiram fortes suspeitas de envenenamento, possivelmente a mando do então imperador Tibério, que via o general como um rival popular. O que se seguiu foi a destruição de sua família. Sua mãe foi exilada e morreu de fome, e seus dois irmãos mais velhos, presos e eliminados. Enquanto Calígula, ainda adolescente, sobreviveu ao ser levado para viver com o próprio Tibério na ilha de Capri, um lugar que as fontes hostis descrevem como um ambiente de paranoia e terror. Quando Tibério morreu em 37, a chegada de Calígula ao poder, aos 24 anos, foi recebida com uma alegria imensa em toda Roma. O filho do amado Germânico estava no trono. Os primeiros meses de seu reinado foram um sonho. Ele libertou prisioneiros políticos, reduziu drasticamente os julgamentos por traição que marcaram o fim do governo de Tibério, cortou impostos e promoveu jogos e espetáculos para o povo. O historiador Filon de Alexandria descreveu esse período inicial com termos extremamente positivos, como uma era de felicidade para o império. Cerca de 7 meses depois de assumir o poder, Calígula ficou gravemente doente. As fontes antigas dizem que, ao se recuperar, ele havia se transformado completamente. O jovem promissor deu lugar a um tirano. Essa narrativa da doença que o enlouqueceu é a explicação clássica para a sua virada. No entanto, historiadores modernos oferecem uma perspectiva diferente. É bem possível que a doença tenha sido real, mas a loucura que veio depois foi uma interpretação muito conveniente para seus inimigos. Calígula pode ter saído dessa experiência de quase morte com uma nova e brutal percepção do poder. Ele pode ter percebido como sua posição era frágil e como a elite que o bajulava era hipócrita. A doença não teria sido a causa de sua tirania.
mas o catalisador que o fez largar as aparências e governar como um autocrata. Dois dos maiores escândalos ligados a Calígula são sua reivindicação de divindade e o suposto incesto com as irmãs. Para um romano tradicional, isso era chocante, mas, para um imperador que queria consolidar seu poder, pode ter sido uma jogada política calculada. Ao se declarar um deus, Calígula estava rompendo com o modelo de Augusto de I entre iguais e, segundo algumas interpretações, adotando o estilo dos monarcas helenísticos do Oriente, como os faraós, que eram vistos como governantes deuses. Era um jeito de dizer: eu não sou um simples magistrado, eu sou o poder encarnado. Isso humilhava o Senado e colocava sua autoridade num patamar inquestionável. As acusações de incesto, especialmente com sua irmã favorita, Drusila, e a deificação dela após sua morte, podem se encaixar numa lógica parecida. Alguns historiadores veem isso como uma tentativa de fortalecer sua dinastia, imitando práticas de monarquias orientais, onde casamentos entre irmãos às vezes ocorriam para manter a pureza da linhagem. Já as histórias sobre orgias e depravação eram um recurso comum na propaganda política romana para transformar um ato político num sinal de degeneração moral. Agora vamos aos dois mitos mais famosos. Primeiro, o cavalo cônsul. A história diz que Calígula nomeou seu cavalo Incitatus para o consulado. A verdade é que isso nunca aconteceu. As fontes antigas, mesmo as mais hostis, dizem que ele planejava ou prometia fazer isso, mas não que o fez. Historiadores modernos não veem isso como loucura, mas como uma possível e sombria sátira política. Ao sugerir que seu cavalo poderia ser cônsul, Calígula estaria lançando o maior insulto possível ao Senado. Ele estaria dizendo: o trabalho de vocês é tão inútil e sem poder que até o meu cavalo conseguiria fazer. Não era loucura, era uma demonstração de desprezo. E a guerra contra o mar. A lenda diz que após uma campanha fracassada na Britânia, Calígula ordenou que suas legiões atacassem as ondas e coletassem conchas como espólios de guerra. De novo, a imagem é de pura demência. No entanto, uma interpretação moderna bastante discutida, embora especulativa, é que isso foi um ato de punição para suas próprias tropas. Existem teorias de que as legiões podem ter se recusado a cruzar o Canal da Mancha para invadir a Britânia. Como resposta, o imperador os teria forçado a realizar uma tarefa humilhante: coletar conchas conchae, em latim. Os espólios do oceano não seriam um troféu de guerra contra Netuno, mas um símbolo da desonra dos soldados. Se você está gostando de desvendar os mitos da história e ver esses eventos por um novo ângulo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Desmascarar fake news, mesmo as de 2000 anos, é o que a gente faz por aqui. As ações de Calígula, calculadas ou não, tiveram uma consequência inevitável. Sua tirania era primariamente focada contra a elite de Roma, os senadores e os oficiais da guarda pretoriana. Ele os humilhava em público, confiscava suas riquezas e exibia seu poder absoluto de forma teatral. Para a aristocracia, isso era intolerável. Não era a suposta loucura de Calígula que os ameaçava, mas sua autocracia brutal. Ele estava expondo a farsa de que o Senado ainda tinha algum poder real, e por isso ele precisava morrer. Em janeiro de 41, ele foi emboscado e esfaqueado repetidas vezes por oficiais de sua própria guarda, liderados por Cássio Quereia, um homem que o imperador costumava ridicularizar. A conspiração não parou por aí. Sua esposa, Cesônia, e sua filha pequena, Júlia Drusila, também foram brutalmente assassinadas para garantir que não houvesse herdeiros. Após sua morte, o Senado moveu uma campanha para condenar sua memória, uma espécie de damnatio memoriae informal, buscando apagar seu nome e suas imagens da história. Embora o decreto formal seja debatido, a campanha de difamação que se seguiu foi um sucesso.
Os historiadores da classe senatorial, que finalmente tiveram a última palavra, podiam agora pintar o retrato do monstro que justificava suas ações. O Calígula que conhecemos hoje, o louco, o sádico, o depravado, provavelmente não é o homem exato que viveu, mas uma caricatura moldada e exagerada por seus inimigos. Ele foi, sem dúvida, um governante cruel e autoritário, mas sua história foi transformada numa arma de propaganda, uma lenda sombria tão eficaz que sobreviveu por 2 milênios. A história de Calígula é, portanto, a prova de que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores. E nos ensina uma lição atemporal sobre como o poder, a narrativa e a manipulação da informação podem criar uma verdade muito mais duradoura e perigosa do que a realidade. A maior fake news do Império Romano não morreu. Com ele, ela se tornou sua imortalidade. Próximo episódio. A loucura de Calígula chocou Roma de dentro para fora, mas a maior ameaça à República não foi um imperador enlouquecido. Foi uma mente política brilhante do outro lado do Mediterrâneo. Esqueça a imagem de sedutora que o cinema criou. No nosso próximo episódio, descubra como Cleópatra jogou um xadrez político de altíssimo nível para manipular os generais mais perigosos de sua época e quase colocar a maior máquina de guerra da história de joelhos. Clique no vídeo aqui na tela e conheça a verdadeira estrategista que desafiou o Império.